Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais uma vez para poder ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar aqui no Salmo 75 até o Salmo 78, beleza? Hoje Deus tem muita coisa para falar conosco, então já vamos aqui abrindo a nossa Bíblia para a gente iniciar no Salmo 75. Do mestre de canto, não destruas, Salmo de Asaf, cântico. Nós te celebramos, ó Deus, nós te celebramos, invocando o teu nome e contando as tuas maravilhas. Olha para você ver, já iniciamos aqui a palavra de forma maravilhosa, cara, mostrando que nós devemos celebrar, nós devemos invocar o nome do nosso Deus, o nome santo do nosso Deus, para que ele possa ser íntimo de nós. Na verdade, nós sermos íntimos dele, né? Nós conseguirmos estar mais próximos do Pai, para que possamos viver, cara, na vontade de Deus. E assim nós proclamarmos, nós testemunhamos, contando todas as maravilhas que Deus faz pelas nossas vidas. Então que nós possamos celebrar, que nós possamos invocar e aumentar cada dia mais a nossa intimidade em Deus. No momento que eu tiver decidido, eu mesmo vou julgar com retidão. Trema a terra com seus habitantes todos. Eu mesmo firmei as suas colunas. Eu digo aos arrogantes, não sejam arrogantes, e aos injustos, não levantem a fronte. Não ergam altivamente a fronte, não digam insolências contra a rocha. Não é do nascente, nem do poente, nem do deserto, nem das montanhas, que Deus vem como juiz. A um ele abaixa, a outro eleva. Na mão de Javé existe uma taça, com vinho espumado, cheio de mistura. Ele o derrama e eles o sugarão até o fim. Todos os injustos da terra o beberão. Quanto a mim, vou proclamar sempre a grandeza dele e tocarei para o Deus de Jacó. Então, cara, quanto a mim, quanto a você que está vendo esse vídeo aí, cara, quanto a todos nós, vamos proclamar sempre a grandeza de Deus. Vamos falar sobre o amor, sobre as maravilhas que Deus pode fazer na vida das pessoas. Então vamos falar, vamos testemunhar sempre a grandeza de Deus, cara, porque Deus ele é perfeito e ele pode fazer muito. Ele quebrará o poder de todos os injustos, e o poder dos justos se levantará. Salmo 76, do mestre de canto, com instrumentos de corda, Salmo de Asaf, cântico. Deus se manifesta em Judá. Sua fama é grande em Israel. Sua tenda está em Jerusalém, e em Sião a sua moradia. Aí quebrou os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a guerra. Tu és luminoso e célebre, com montes de despojos conquistados. Os valentes dormem o seu sono e os braços falham aos guerreiros todos. Com tua ameaça, ó Deus de Jacó, carro e cavalo ficam parados. Tu és terrível, quem pode resistir à tua frente? Quando ficas irado, do céu proclamas a sentença, a terra se paralisa de medo. Quando Deus se levanta para julgar e salvar todos os pobres da terra. Olha para você ver. Quando do céu Deus proclama ali a sentença, onde ele vai separar os justos dos injustos. A terra se paralisa de medo, né, cara? Pois a gente fica aí pensando, poxa, será que eu fui certo o suficiente? Será que eu fui justo o suficiente para subir com Deus? Ou será que eu fui injusto o suficiente para não subir com Deus, cara? Mas pode ter certeza que ele vai julgar você com muito amor, com muita misericórdia. Mas Deus ele não vai passar a mão nos nossos pecados. Ele não vai aceitar os nossos pecados. Jesus não veio nesse mundo à toa, cara. Ele veio em prol de perdoar os nossos pecados. E ele pede arrependimento verdadeiro. Tome a sua cruz e siga-me. Então que nós possamos nos arrepender. Pois quando Deus levantar para nos julgar, nós iremos ser salvos. Mas para isso, precisamos do arrependimento verdadeiro, a mudança radical de vida e seguir as vontades do Pai. Amar a Deus sobre todas as coisas, tá? Atingido pela tua ira, o homem te louva, e os que escapam do castigo te rodearão. Façam votos a Javé seu Deus e os cumpram, e que os vassalos paguem tributo ao terrível. Ele deixa os príncipes sem alento. Ele é terrível para os reis da terra.
Salmo 77, do mestre de canto e de tum, de Asaf, salmo. A Deus levanto a minha voz e grito. A Deus ergo a minha voz e ele me ouve. No dia da angústia eu procuro pelo Senhor. Então no dia de aflição, no dia de angústia, no dia de tristeza, cara, ergue as suas mãos. Procure a Deus sobre todas as coisas e ele vai te escutar. Do mais alto dos céus, ele vai ouvir a sua súplica, ele vai ouvir a sua oração. Então não se esqueça, não se abandone de Deus, pois só ele pode te socorrer. E só mais um detalhe, procura ele no dia de alegria também, tá? Pois ele vai te abençoar, cara, muito, muito, muito. No dia de alegria também é dia de procurar o Senhor, tá bom? À noite estendo a mão sem descanso, e minha alma recusa consolo. Lembro-me de Deus e fico gemendo. Medito e sinto-me desfalecer. Tu me seguras as pálpebras dos olhos. Fico agitado e nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Recordo os anos longínquos. De noite reflito em meu coração, fico meditando e me pergunto: o Senhor vai rejeitar-nos para sempre? Nunca mais será favorável a nós? Sua misericórdia, Sua misericórdia já se esgotou? Sua promessa terminou para sempre? Será que Deus se esqueceu da sua bondade ou fechou as entranhas com ira? E eu digo: este é o meu mal. A direita do Altíssimo mudou. Lembro-me das proezas de Javé. Recordo tuas maravilhas de outrora. Medito tuas obras todas e considero tuas façanhas. Ó Deus, o teu caminho é santo. Que Deus é grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas, mostrando às nações a tua força. Então não existe, cara, não existe um Deus maior do que o nosso Deus. Não existe, pode ter certeza disso. Existe apenas um único Deus, aquele que nos salva, aquele que nos ama. Então, cara, o caminho de Deus, ele é um caminho perfeito, ele é um caminho santo. E assim, cara, pode ter certeza, confiando no Senhor, ele vai fazer maravilhas em sua vida. Por isso, siga Deus, pois ele pode fazer coisas incríveis que você nem imagina, tá? Então confie sempre em Deus, cara, porque o caminho de Deus é santo. Com teu braço resgataste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. O mar te viu, ó Deus, o mar te viu e tremeu, e as ondas estremeceram. As nuvens derramaram suas águas, as nuvens pesadas trovejaram, e tuas flechas zigue-zagueavam, o estrondo do teu trovão rondava. Teus relâmpagos iluminavam o mundo, e a terra se agitou estremecida. Abriste um caminho entre as águas, uma senda nas águas torrenciais, sem deixar rastro dos teus passos. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Araão. Salmo 78. Poema de Asaf. Povo meu, escuta a minha instrução. Dá ouvido às palavras da minha boca. Vou abrir minha boca em parábolas. Vou expor enigmas do passado. O que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não esconderemos aos filhos deles. Nós o contaremos à geração futura. Os louvores de Javé, seu poder, e as maravilhas que realizou, porque ele estabeleceu uma norma para Jacó e deu uma lei para Israel. Ordenou aos nossos pais que as transmitissem a seus filhos, para que a geração seguinte as conhecesse, para que as gerações seguintes as conhecesse, os filhos que iriam nascer. Que se levantem e as contem a seus filhos, para que ponham em Deus a sua confiança. Não se esqueçam dos feitos de Deus e observem os seus mandamentos. Então, cara, que nós possamos colocar em Deus a nossa confiança, pois somente Deus é digno de toda a confiança. Nós não podemos confiar 100% em ninguém neste mundo, mas em Deus, cara, nós podemos confiar 100%, pois Deus, ele é fiel, Deus, ele é santo e ele vai seguir os nossos caminhos. E para isso, que nós não nos esqueçamos dos feitos, das maravilhas que Deus faz em nossa vida e que nós possamos observar e seguir os mandamentos do nosso Pai. Pois, cara, sinceramente, se Deus é 100% fiel,
nós também precisamos buscar 100% a fidelidade nele. Que assim seja. Para que não sejam como seus pais, uma geração desobediente e rebelde, geração de coração inconstante que não tem espírito fiel a Deus. Só um detalhe aqui, a gente vai terminar o Salmo 78, né? Isso mesmo, nós vamos terminar aqui o Salmo 78, mas eu quero que você vai prestando atenção na palavra aqui do Salmo 78, porque ele vai recordando um pouco a história dos israelitas, coisas que nós lemos lá no início do desafio aqui da leitura bíblica, né, por durante um ano. Mas se você está acompanhando aqui junto com a gente, preste bastante atenção. Se não, preste atenção também para você conseguir ir captando um pouquinho. Mas a gente está contando aqui um pouco da história dos israelitas. Quer ver? Ó? Preste atenção. Os filhos de Efraim, arqueiros equipados, voltaram às costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus, recusaram seguir a sua lei. Esqueceram os grandes feitos dele e as maravilhas que lhes mostrara, quando realizou a maravilha diante de seus pais, na terra do Egito, no campo de Tanis. Ele dividiu o mar e os fez atravessar, barrando as águas como num dique. De dia os guiou com a nuvem e de noite com a luz de um fogo. Fendeu a rocha no deserto e lhes deu a beber águas abundantes. Da pedra fez brotar torrentes e as águas desceram como rios, mas continuaram pecando contra ele. Rebelando-se contra o Altíssimo no deserto, tentaram a Deus em seus corações, pedindo comida conforme o seu próprio gosto, e falaram contra Deus. Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Então ele feriu a rocha, a água brotou, e as torrentes transbordaram. Acaso poderá também nos dar pão ou fornecer carne ao seu povo? Ouvindo isso, Javé se enfureceu. Um fogo acendeu-se contra Jacó, e a ira se ergueu contra Israel, porque eles não tinham fé em Deus, nem confiavam no auxílio dele. Entretanto, ele ordenou as altas nuvens e abriu as comportas do céu. Fez chover sobre eles o maná, deu-lhes um trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, Deus mandou-lhes provisões em fartura. Fez soprar no céu o vento leste, e com seu poder trouxe o vento sul. Sobre eles fez chover carne como pó, aves numerosas como a areia do mar, fazendo-as cair no meio de acampamento, ao redor de suas tendas. Eles comeram e ficaram saciados, pois ele os atendeu conforme queriam, mas não haviam satisfeito o apetite. Tinham ainda a comida na boca, quando a ira de Deus contra eles se ergueu. Ele massacrou os mais fortes e prostrou a juventude de Israel. Apesar disso, continuaram a pecar e não tinham fé nas maravilhas dele. Consumiu-lhes os dias num sopro e seus anos num momento. Quando os matava, então o buscavam, madrugando para voltar-se para Deus. Recordavam que Deus era a sua rocha, que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Que nós possamos sempre, cara, nos lembrar que Deus é quem nos dá força, é Ele quem é a nossa rocha firme, é Ele que é o nosso Redentor. Por isso, não se esqueça, cara, não se esqueça que Deus é quem te dá força, tá? E nunca abandone esse Deus, pois Ele vai te sustentar. Eles o adulavam com a boca, mas com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero com Deus, não eram fiéis à sua aliança. Ele, porém, compassivo, perdoava as faltas e não os destruía. Reprimia sua ira muitas vezes e não despertava todo o seu furor. Lembrava-se de que eles eram apenas carne, um vento que se vai para nunca mais voltar. Quantas vezes o afrontaram no deserto e o ofenderam em lugares solitários? Voltaram a tentar a Deus e a irritar o Santo de Israel. Não se lembravam de sua mão, que um dia os resgatou da opressão, quando operou seus sinais no Egito e seus prodígios no campo de Tanis, quando transformou em sangue seus canais e suas torrentes, privando-os de beber, quando lhes mandou moscas que os devoravam e rãs que os devastavam, quando entregou às larvas suas colheitas e seu trabalho aos gafanhotos, quando destruiu sua vinha com granizo e seus sicômoros com geada, quando abandonou seu gado à saraiva e aos relâmpagos o seu rebanho,
quando lançou contra eles o fogo de sua ira, cólera, furor e aflição, anjos portadores de desgraças. Ele deu livre curso à sua ira. Não mais os preservou da morte, mas a peste entregou suas vidas. Quando feriu todo primogênito no Egito, as primícias da raça nas tendas de Cã, fez seu povo partir como rebanho e como ovelhas conduziu-os pelo deserto. Guiou-os com segurança, sem alarme, enquanto o mar cobria seus inimigos. Introduziu-os pelas fronteiras santas, até a montanha que sua direita conquistara. Expulsou da frente deles as nações, e designou por sorte uma herança para eles, colocando em suas tendas as tribos de Israel. Ainda assim, tentavam e afrontavam o Deus Altíssimo, recusando guardar seus preceitos. Desviaram-se, traíam como seus pais, voltavam atrás como arco infiel. Com seus lugares altos o indignavam e o enciumavam com seus ídolos. Deus ouviu e ficou enfurecido, e rejeitou Israel completamente. Abandonou sua moradia em Silo, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou seus valentes ao cativeiro e seu esplendor à mão do opressor. Abandonou seu povo à espada e se enfureceu contra a sua herança. Seus jovens foram devorados pelo fogo, e suas virgens não tiveram canto de núpcias. Seus sacerdotes caíram sob a espada e suas viúvas não entoaram lamentações. E o Senhor acordou como alguém que dormia, como valente embriagado pelo vinho, feriu seus opressores pelas costas e para sempre entregou à vergonha. Rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, seu preferido. Construiu seu santuário como o céu e o firmou para sempre como a terra. Escolheu Davi, seu servo, e o tirou do aprisco das ovelhas. Da companhia das ovelhas o tirou para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Ele os apacentou de coração íntegro, e os conduziu com mão inteligente. Então, até destaquei aqui, cara, para você ver a explicação aqui desse capítulo 78, do Salmo 78, que conta um pouco da história de Israel, mas olha para você ver a explicação que a Bíblia traz para a gente. Salmo 78, meditação sapiencial sobre a história de Israel. A história testemunha os benefícios de Deus e, ao mesmo tempo, o esquecimento e a infidelidade do povo. A memória é a raiz da fidelidade, mas o esquecimento leva à infidelidade. Então, que nós possamos sempre nos lembrar da fidelidade em Deus, do amor e da justiça dele, e não deixamos de nos esquecer jamais de que ele nos ama. Por isso, vamos colocar em prática sempre, sempre, sempre o amor de Deus, tá bom? Muito obrigado pela tua presença. Amanhã estaremos aqui de volta. Um beijo, um abraço para você, tá? Até mais. Deus te abençoe. Não abandone ele jamais.